Olá, alunos EBERJ, sou Pedro Coelho e sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro dentro do nosso curso de atualização Lei Anticrime e os reflexos no Código de Processo Penal, no processo penal em geral, Lei 13.964 de 2019. Vamos dar continuidade ao estudo do juiz de garantias para findar nessa aula e, quem sabe, já iniciarmos a análise de outras novidades importantes com reflexos na investigação, como, por exemplo, a previsão de defesa obrigatória no curso de investigação criminal em situações muito específicas e no próprio arquivamento das investigações. Mas antes, vamos concluir ainda coisas muito importantes relacionadas ao juiz de garantias. Repito, talvez não, sem dúvida, a mudança mais impactante e polêmica no processo penal trazida pela Lei 13.964. Algumas observações analisando temas relacionados à competência do juiz de garantias. A gente, no final da aula passada, leu o artigo 3º-B e fazendo alguns apontamentos e comentários, mas algumas observações ainda precisam ser feitas. E a primeira delas é uma novidade relacionada à prorrogação do inquérito com réu preso. Qual é o impacto dessa alteração? Porque a gente viu, pessoal, dentro das competências, agora eu não vou me lembrar efetivamente qual é o inciso, mas falava assim, que compete ao juiz de garantia prorrogar o prazo das investigações de réu preso na forma do parágrafo 2º. E eu disse, eu vou comentar mais à frente. O parágrafo 2º desse dispositivo, ele diz o seguinte, olha, se o investigado estiver preso, o juiz de garantias, ele poderá, a partir de representação do delegado e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Isso aqui é muito importante, pessoal. Por quê? Presta atenção aqui comigo. O artigo 10 do Código de Processo Penal, presta atenção aqui, diz o seguinte, a duração do inquérito policial será de 10 dias quando o investigado estiver preso e 30 dias quando o investigado estiver solto. Em relação ao inquérito com investigado solto, há um tranquilo entendimento de que esses 30 dias se trata de um prazo impróprio, ou seja, passível de prorrogação, inclusive de sucessivas prorrogações, desde que não fira a razoável duração do processo, aplicável também aos procedimentos administrativos. Se a gente tiver uma investigação por 7 anos, sem avanço significativo, sem indiciamento, sem conclusão clara, é efetivamente, factualmente viável o pedido de trancamento dessas investigações. Por quê? Porque a gente tem um prazo irrazoável, 7 anos, 5 anos, 10 anos, depende do caso concreto. O fato é que é um prazo impróprio, passível de sucessivas prorrogações, desde que não viole a razoabilidade, se revele irrazoável. Tranquilo. Mas em relação, Pedro, ao inquérito relacionado ao investigado preso, esse caso é diferente. Pela dicção literal do Código de Processo Penal em seu artigo 10, ultrapassado o prazo de 10 dias, não há possibilidade de prorrogação do inquérito. É bem verdade que parte da doutrina defende essa possibilidade nos casos devidamente justificados e fundamentados. Ocorre, pessoal, que a doutrina majoritária, estruturada à luz dessa redação do Código, do artigo 10 do CPP, indica o seguinte, olha, as prisões cautelares, elas pressupõem fumus comissi delicti e periculum libertatis, que a gente vai estudar lá na última aula. O fato é que eu preciso de prova da materialidade do delito e indícios de autoria da infração penal para decretar e manter alguém preso. Só que esse padrão probatório ou standard probatório em muito se aproxima da chamada justa causa, que é o lastro probatório mínimo com prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. E a gente sabe que, uma vez estabelecida a existência desse lastro probatório mínimo, nós temos
em regra, o preenchimento suficiente para a propositura da ação penal. E a conclusão da doutrina especializada majoritária é a seguinte: ora, como sustentar a ideia de que eu tenho material indiciário suficiente para manter um investigado preso cautelarmente, mas não tenho a suficiência de elementos de informação que permitam a propositura da inicial acusatória? Não faz sentido, não faria sentido isso. Daí porque a doutrina majoritária, com específica e destaque às divergências, claro, mas a doutrina majoritária impõe o seguinte entendimento: ultrapassado o prazo de 10 dias, se você tem lastro probatório suficiente para manter alguém preso cautelarmente, você precisa apresentar a inicial acusatória. Se não apresenta, deve relaxar aquela prisão posteriormente a esses 10 dias. E aí sim, com o investigado solto, seria possível prosseguir nas investigações. Só que esse entendimento vai mudar. E por que eu digo que vai mudar? Vai mudar quando houver a aplicação efetiva do artigo 3º-B do parágrafo 2º. Se o entendimento era de que, enquanto o réu ou o investigado estiver preso, eu não posso formalmente prorrogar as investigações, o que é que acontece? Agora vai poder. Eu tenho os 10 dias do Código de Processo Penal, correto? Para a gente concluir a investigação, mas caso eu não consiga, eu como delegado, eu posso representar ao juiz que ouvirá o titular da ação penal, o Ministério Público. E por que a oitiva do MP é importante? Porque o MP é o titular da ação penal. Ele pode dizer: não precisa prorrogar o prazo, eu já tenho lastro suficiente para propor a ação penal. Mas se ele disser de fato não tem, então ele tem que ser ouvido, e aí o juiz analisará a fundamentação desses pedidos ou desse pedido e poderá prorrogar apenas uma vez a duração desse inquérito policial. Então, onde a gente dizia que a duração do inquérito policial com o réu preso é de um prazo máximo de 10 dias, hoje a gente precisa botar um asterisco aí. Por quê? Porque ele pode ser de até 25 dias. Os 10 dias do artigo 10 do CPP, acrescido desses 15 dias prorrogáveis por uma única vez, até 15 dias, do parágrafo 2º do artigo 3º-B. Mas eu destaco que esse dispositivo, em razão da cautelar deferida pelo ministro Toffoli, ele está suspenso. Então fique esperto, porque amanhã ou daqui a 2 semanas você vai atuar no dia a dia e aí vai que o cliente, meu cliente está preso há 15 dias e aí a investigação não concluiu. Aí você vai dizer: não, mas deve ter o juiz de garantias prorrogado pelo parágrafo 2º do artigo 3º-B, porque Pedro, no curso de atualização, ele disse. Isso está lá, mas esse dispositivo está com sua aplicação suspensa, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas fique esperto. Agora preste atenção aqui que tem outra polêmicazinha. Qual é a polêmica? É sobre, vamos imaginar que o seu cliente está preso, passaram os 10 dias, o delegado representou, ouviram o Ministério Público e o juiz deferiu a prorrogação por mais 15 dias. Concluídos esses 15 dias, o que é que a lei fala? Diz o seguinte: se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão precisa ser imediatamente relaxada. E aí eu já consigo antever uma discussão. Esse relaxamento, ele pressupõe uma nova ordem judicial ou ele pode se materializar de ofício pela autoridade policial? Particularmente, pessoal, entendo que ele deve ser decretado ou realizado esse relaxamento, a soltura do investigado de ofício pelo magistrado. Por quê? Porque obedece, e aqui a lógica não é opinião, é embasamento com base, um paralelo com a Lei 7960 de 89, a Lei da Prisão Temporária. A Lei da Prisão Temporária, nos crimes ali estampados, no artigo 1º da 7960, ele diz o seguinte: a duração é de 5, prorrogável por mais 5. Findo esse prazo determinado na ordem judicial, a autoridade policial precisa soltar oficiosamente, direto, independentemente de nova ordem judicial. Aliás, se não o fizer,
pode incorrer em crime de abuso de autoridade. Beleza? Tranquilo? Avança comigo. Abrangência procedimental do juiz de garantias. Aqui é rápido porque eu já mencionei na aula passada. A previsão no artigo 3º-C é que abrange a ideia procedimental do juiz de garantias toda e qualquer infração penal. O legislador fez uma única ressalva, os casos de menor potencial ofensivo, que se trata especificamente de toda e qualquer contravenção, e os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos de pena privativa de liberdade, ou seja, a pena máxima seja de até 2 anos de privativa de liberdade. E a atuação desse juiz, ele cessa quando o parágrafo 1º, recebida a denúncia ou queixa, cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do 399 deste Código. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz de instrução e julgamento. Preste atenção, muito importante, porque essa previsão ela corrobora com aquele artigo 3º-B, inciso 14, por mim comentado, e toda aquela controvérsia que pode voltar a surgir com força, mas particularmente não acredito que vá acontecer. Beleza? Só uma última observação, já fiz na aula passada, mas sobre o tema é pertinente dizer, essa exceção relacionada às infrações de menor potencial ofensivo é a única exceção trazida expressamente pelo legislador. Mas na mesma decisão cautelar exarada na ADI 6298, também estendida a 6299 e a 6300, o presidente do Supremo Tribunal Federal, no dia 15 de janeiro, o ministro Dias Toffoli, no uso de suas atribuições regimentais do artigo 13, inciso 8º, salvo engano, do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele, além de suspender a aplicação e a implantação do juiz de garantias, ele conferiu interpretação conforme a Constituição para trazer mais 4 exceções. Já disse, mas repetindo, os procedimentos originários, a procedimento esse estampado na Lei 8038, que tramita em Tribunais de Justiça, Tribunal Regional Federal e Tribunais Superiores, competência do Tribunal do Júri, em que o veredito é trazido por órgão colegiado, que é o Conselho de Sentença, a Lei Maria da Penha, para os crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à luz da Lei 11.340 de 2006, e também, lembrando aqui, os crimes eleitorais da competência da Justiça Especializada Eleitoral, de acordo em razão da estrutura peculiar e específica desse ramo da Justiça. Como se trata de uma decisão de um único ministro, eu não vou comentar aqui a fundamentação, tenho comentado, até criticado algumas dessas exceções nas minhas redes sociais, lá no canal do YouTube, lá no Instagram, lá no Facebook, mas hoje não é interessante, basta você saber dessas 4. Por quê? Porque a fundamentação não vai ser perguntada para você em concurso público, então seria informação ociosa. Vamos aguardar a manifestação, pelo menos do relator, ministro Fux, em relação a essas ADIs e, sobretudo, o posicionamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Qual é a polêmica em relação ao aumento do exaurimento da atuação do juiz de garantias? A gente já falou, é justamente aquela dicotomia do artigo 396 e 399 e a dicotomia, o posicionamento antigo, a divergência antiga, que já tinha sido consolidada e superada, mas pode voltar com mais força em razão desse artigo 3º-C e também do 3º-B, inciso 14. 2.5. Não vinculação do juiz natural, não apensamento do inquérito policial e os reflexos no procedimento processual penal. Pessoal, muito interessante isso aqui. Por quê? Porque vê o que é que o parágrafo 2º do 3º-C ele fala. As decisões proferidas pelo juiz de garantias não vinculam o juiz de instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Aqui é uma dica muito interessante para a atuação prática. Vamos imaginar, pessoal, que vigente e aplicável essa norma, o juiz de garantias ele tenha decretado uma prisão preventiva. Essa prisão preventiva, assim como toda medida cautelar, ela é norteada pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, ela pode ser revogada e redecretada a qualquer momento, a depender da situação fática. Beleza? Tranquilo? Então ela não tem uma duração pré-determinada, ela não se exaure, ela não enseja preclusão para o iudicato, enfim, para pelo menos o Poder Judiciário. E aí o que é que acontece? Vamos imaginar que no curso da investigação o Ministério Público tenha pedido a decretação da prisão preventiva do seu cliente. E aí o que é que acontece? Do investigado.
Aí o cara está preso preventivamente. Termina a investigação, o MP propõe a inicial acusatória. O juiz de garantias ele vai fazer o quê? Recebe, cita, analisa a resposta à acusação, não decreta absolvição sumária e tampouco reconsidera. E aí vai fazer o quê? Exaure a fase do 399. E o que é que ele faz a partir daí? Ele justamente vai encaminhar o processo para o juiz da causa. A dúvida que você vai ter é, perceba que o juiz da causa, quando ele receber essa inicial acusatória, o que é que vai acontecer aqui? O seu cliente, o réu, vai estar com a denúncia recebida e preso preventivamente. O que o examinador vai te perguntar é, pode revogar essa prisão preventiva? E aí você, só com base no que eu falei, você vai dizer sim, porque ela é orientada pela cláusula rebus sic stantibus, então ela pode ser a qualquer tempo revogada ou redecretada, tá certo. O grande lance e o ponto fulcral aqui é qual é o comportamento que passa a ser exigido desse juiz. Quando o juiz da causa ele recebe esses autos do juiz de garantias, ele é obrigado, essa é a ideia do legislador, a reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso. Ou seja, o teu cliente está preso, o juiz recebe os autos e tem 10 dias para dizer vai continuar preso ou vai ser solto. Porque assim, se eu dissesse, não, ele pode revogar, é claro que ele pode, toda medida cautelar é revogável a qualquer tempo. O grande ponto e a novidade desse parágrafo 2º do 3º-C é que ele passa a ter 10 dias para se manifestar obrigatoriamente de maneira fundamentada. Então, aqui, juiz, e se você estiver estudando para a magistratura, preste atenção, você passa a ter mais uma obrigação na conduta procedimental, que é, ao receber os autos, analisa a eventual necessidade de manter ou de revogar aquela medida cautelar. E você tem 10 dias para isso. Beleza? Tranquilo? Então, na minha visão, há uma obrigatoriedade de decisão. Cuidado, essa obrigatoriedade não é apenas de decidir quando houver revogação. Até para a manutenção, pessoal. É mandatório que o juiz se manifeste. Ao menos é essa a interpretação que a gente extrai desse parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz de garantia ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do MP e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviado ao juiz de instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos a provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou antecipação de provas que deverão ser remetidos para pensamento em apartado. Tema muito interessante, pessoal, mas daqui a pouco eu comento. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo de Garantias. Preste atenção, pessoal, vem aqui comigo. O artigo 12 do Código de Processo Penal, hoje, se vocês abrirem aí, vai dizer o quê? Proposta a ação penal, os autos do inquérito policial devem seguir acostados, apensados à denúncia. Então perceba, o inquérito policial, e a gente vai estudar isso de maneira esmiuçada no nosso curso, vocês sabem tão bem quanto eu, é um procedimento inquisitorial, inquisitivo. Ainda que tenha dado um maior protagonismo, maior importância ao investigado, que não é mais um simples objeto de investigação, mas sim um sujeito de direitos, indubitavelmente o inquérito policial é marcadamente com uma estrutura investigatória inquisitorial. E não há nenhum problema nisso. O grande problema que muita gente na doutrina já enxergava era o contato do julgador com esse material de informação investigatória extraída de um procedimento inquisitorial. Ora, o sistema não é acusatório, como o juiz, figura imparcial, terá contato e, naturalmente, será influenciado no grau de convencimento por um material extraído e colhido de maneira inquisitorial. Não faria muito sentido, não fazia muito sentido. Daí porque parcela da doutrina já pleiteava a revogação, ou melhor, a não recepção
pelo texto constitucional de 88 desse artigo 12 do CPP. Mas não era isso que prevalecia, tá? Então, se hoje você pegar, e aí lá, eu, saindo daqui, eu estou de plantão, vou lá para a Defensoria Pública e certamente chegarão processos criminais, e aí as denúncias vão estar lá apensadas o quê? Todo o inquérito policial, para a gente fazer a defesa. E o juiz, ele analisa esse inquérito policial para analisar se recebe ou não a denúncia. Até aí tudo bem, o problema é que esse julgador, ele estaria, entre aspas, contaminado com um material investigatório inquisitorialmente colhido. E essa ideia é que vem a ser refutada pelo juiz de garantias, nesse artigo 3º-C, em parágrafos que eu acabo de ler. Por quê? Porque, perceba, o juiz de garantias, ele vai ter acesso a esses autos, sim, porque esses autos vão servir para a acusação lastrear a justa causa, demonstrar que há indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Perfeito. E aí, com base nesses elementos indiciários de informação, o juiz, eventualmente de garantias, ele recebe a inicial acusatória. E recebida na fase do 399, ele manda para o juiz que vai julgar a causa, que não é ele, a gente já viu. Agora perceba, se a ideia é proteger e consolidar o sistema acusatório, se a ideia é permitir que o juiz julgue, analise, gerencie a instrução probatória, sempre com base na lógica democrática e dialética do sistema acusatório, não parece razoável, assim entendeu o legislador, que ele tenha contato com esses elementos inquisitivos da investigação. Daí porque, diz o legislador, os elementos de informação do inquérito permanecerão acautelados na vara ou na secretaria do juiz de garantias, sem o contato, salvo aquelas exceções de provas antecipadas, urgentes e tudo mais, meios de obtenção de prova e tudo mais, que vão seguir lá para o juiz principal, para o juiz da causa, eles ficam acautelados. É essa a ideia. Daí porque, pessoal, já há uma tendência em se afirmar, e tendência essa com a qual eu concordo, que esses parágrafos do 3º-C revogaram tacitamente o artigo 12, tá? Então, o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra, não mais se sustenta à luz do artigo 3º-C. Mas precisamos aguardar. Mas eles são totalmente incompatíveis. Então, a partir da vigência de um, o outro precisa estar revogado. Tranquilo? Essa é, ao menos inicialmente, a perspectiva. Isso aqui não tem muita polêmica. A grande polêmica é em relação ao artigo 155. Pessoal, quem tem aula comigo, quem já me viu falando, quem me acompanha, sabe que desde a minha faculdade eu estudo o sistema de provas no processo penal. Isso aí eu estou falando lá, eu me formei em 2009, estou ficando velho, viu? Mas eu me formei em 2009, já pesquisava, e quando eu estava na faculdade ainda veio aquelas alterações da Lei 11.690 de 2008, e inclusive que deu redação nova a esse artigo 155, e eu acompanhei a tramitação, a gente estudava lá no grupo de pesquisa, e sabe que eu tenho uma certa raiva desse artigo 155. Por quê, pessoal? Mas aqui eu não quero compartilhar a raiva, eu quero tentar compartilhar as reflexões, porque são importantes. Não é vaidade acadêmica, que sabem que eu não sou assim. O artigo 155 ele fala o seguinte: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Aliás, Frederico Marques já afirmava isso. Qual é a grande diferença entre elementos de informação e prova? Prova é essencialmente aquela produzida sob o crivo do contraditório. Se não for produzida sob o crivo do contraditório, não é prova. Então aqui, esse iniciozinho do capítulo do artigo 155, ele reproduz as lições do professor Frederico Marques. Não podendo o juiz fundamentar a sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas de cautelares não repetitivos antecipadas, que são provas, não são elementos de informação. Mas presta atenção, porque qual é a minha grande crítica? Quem acompanhou o anteprojeto que, em última análise, se consumou na Lei 11.690, que deu redação a esse artigo 155, vai saber que o anteprojeto coordenado pela professora Ada Pellegrini, que Deus a tenha, não possuía essa danada dessa expressão exclusivamente. O texto proposto era: não pode o juiz fundamentar sua decisão nos elementos informativos colhidos na investigação. E por quê? Porque os elementos colhidos na investigação foram à luz de um procedimento inquisitivo e que não podem ou não deveriam poder fundamentar uma decisão judicial. Aí, aos 45 do segundo tempo, o que é que o lobby de várias carreiras aí, ou de várias pessoas, melhor dizendo, conseguiu inserir o exclusivamente que desnaturou o artigo 155. Porque o que é que acontece? Ou que pode acontecer é o juiz não tem prova, ou o Ministério Público não tem prova concreta produzida durante a instrução processual penal, mas tem um arcabouço mais substancial durante a investigação policial no inquérito. Aí o juiz que quer condenar, seja lá por que motivo for, eu estou falando de uma possibilidade, não estou dizendo que é regra, nem absolutamente, só estou dizendo uma possibilidade, que a gente sabe que acontece, ainda que não seja regra. O juiz quer condenar, não tem prova, aí o que é que o cara faz? Cita uma testemunha qualquer que foi ouvida durante a instrução probatória para fundamentar a sua decisão, e o resto de toda a fundamentação condenatória é calcada no inquérito policial. Essa coisa podia à luz do artigo 155, ou pode à luz do artigo 155. Por quê? Porque o que ele não pode é fundamentar a decisão exclusivamente no inquérito policial, nos elementos de informação do inquérito policial. Mas nesse meu exemplo, usou o inquérito policial e também uma prova testemunhal. Certo? Certo. Atende ao requisito do artigo 155. Aparentemente, o propósito do juiz de garantias nesse artigo 3º-C é impedir isso aqui. Por quê? Porque como é que o juiz vai poder fundamentar a sua decisão com base em elementos de informação do inquérito, ainda que conjuntamente com outras provas produzidas, se ele sequer terá acesso a esses elementos de informação? Afinal, a gente viu no parágrafo 3º que esse caderno inquisitivo ele vai ficar acautelado lá na Secretaria do Juiz de Garantias. Então, já há uma corrente defendendo, e uma corrente forte e com argumentos interessantes, que esse artigo 155 ele foi revogado ou, no mínimo, merece uma releitura, apontando no sentido de que a decisão não poderá ser fundamentada a partir de elementos de informação colhidos na investigação, até porque o juiz não terá contato com esses elementos de informação. Pedro, isso é ponto pacífico? Não. Se amanhã cai na minha prova, tem presunção de constitucionalidade, vá pelo artigo 155. Mas, sem dúvida alguma, essa vai ser uma das principais discussões que passarão a existir com a vigência do juiz de garantias. Beleza? Tranquilo? Na proposta nossa aqui é trazer todas as correntes que já existem. E já há, claro, uma corrente defendida muito por alguns professores e delegados de polícia no sentido oposto, dizendo: olha, o que o artigo 3º-C está falando é que o inquérito, de fato, não vai mais acompanhar a inicial acusatória. O artigo 12 estaria revogado tacitamente, mas isso não quer dizer que o juiz, ao julgar a causa, ele não terá acesso a esses inquéritos. E aí você me pergunta, como assim? A ideia aqui é, ele não vai ter contato automático, mas quando o parágrafo 4º do 3º-C diz que ficará assegurado às partes amplo acesso aos autos, nada impediria, na liberdade de produção probatória, que, por exemplo, o Ministério Público
pegasse cópia do inquérito policial e juntasse, né, como argumento de convencimento ao juiz. Não me parece ser esse espírito da coisa, mas respeito quem pensa assim e precisaremos aguardar o posicionamento definitivo ou majoritário da doutrina e, em especial, definitivo da jurisprudência dos tribunais superiores. É só um convite à reflexão aqui. Consequência do juiz de garantias, conforme estampado no artigo 3º, dado a um impedimento para julgar. Repito, fundamentalmente, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter, um lado, o juiz que atua na fase investigativa, o juiz de garantias até a fase 399, e posteriormente, cessada a sua competência, remete-se para o juiz da causa e aí não terá possibilidade de confusão, de gerar imparcialidade nessa situação. O que é que acontece? Em algum caso, esse juiz de garantia, ele vai poder julgar o feito? Não. Por quê? Porque se criou mais uma hipótese objetiva de impedimento. E eu quero que você preste atenção, está cansado, respira um pouquinho que a gente tem no máximo mais meia hora, depois a gente para. Mas eu quero que você destaque um ponto aí no seu material. A partir do momento em que estivermos vigente o procedimento estampado no Código de Processo Penal, determinando a observância do juiz de garantias, esse juiz que atuar na fase investigativa, ele terá objetivamente uma hipótese de impedimento da atuação na fase instrutória da causa, no julgamento da causa propriamente dito. E por que eu estou batendo muito aqui? Porque, pessoal, já tem percebido a publicação de alguns artigos extremamente qualificados e bem fundamentados, mas, na minha concepção, batendo com razão no mérito, mas de forma inadequada. Não entendi, vai entender que eu vou explicar. Mas se justifica essas posições, se vocês buscarem lá atrás na nossa primeira aula, eu disse que tem muita gente que está fundamentando o juiz de garantias nos seus escritos a partir de precedentes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, do TEDH. Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E particularmente entendo essa premissa equivocada. O que é, Pedro, mas eu queria destacar o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que eu acho bonito, eu acho que impressiona o examinador. Beleza. O que você pode fazer é destacar o TEDH, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que em precedentes tem dado um viés de consolidação na estrutura democrática de processo penal a fortalecer a estrutura do sistema acusatório. Isso está certo. Isso está nos precedentes da Corte Interamericana, isso está nos precedentes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, mas toma cuidado quando utilizar essa argumentação para dizer que o juiz de garantias, na forma adotada pelo Brasil, ele retrata ou é reflexo da jurisprudência desse Tribunal Europeu de Direitos do Homem. Por quê? Porque não é bem assim que a jurisprudência daquele tribunal tem se posicionado. E eu vou explicar com calma. Mas se você puxar lá atrás, é mais interessante, se você quiser puxar num viés mais do direito comparado ou de tribunais internacionais, é a estrutura do juiz de garantia calcada como tendência extraída na América Latina. Aí sim, a gente tem, por exemplo, na Argentina há algum tempo. No Chile há uma estrutura parecida, no Paraguai também há algo parecido, mas fala numa tendência na América Latina, mas não comenta e não comete esse equívocozinho, na minha percepção, de vincular a estrutura do juiz de garantias na opção do Código de Processo Penal, na opção trazida na Lei 13.964 com o Tribunal, a jurisprudência dos Tribunais Europeus de Direito, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E por que isso, pessoal? Repetindo, a opção do CPP foi estampar
uma causa de impedimento objetivo. Quando a gente estuda a jurisprudência do STJ e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver que as causas de impedimento na dicção desses tribunais superiores estão amoldadas, alocadas no ordenamento jurídico pátrio de maneira objetiva, em rol exaustivo. Essa é a compreensão. E a partir do momento em que se cria a ideia de uma causa de impedimento, concorde-se ou não, partindo do pressuposto que ela é constitucional, a gente tem um critério objetivo. Nesse caso juiz, você atuou na fase de investigação como juiz de garantia, atuei, mas eu não me comprometi psicologicamente, meu subjetivo não interessa. Para a opção do artigo 3º-D, eu não quero saber se você está comprometido psicologicamente no caso concreto. O fato é que objetivamente há um impedimento, então você não pode atuar. Mas veja, no caso concreto eu não tenho o menor interesse, não interessa, o impedimento é objetivo. Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque vários precedentes do Tribunal Europeu, só para a gente fechar, eles analisaram casos em que o juiz que atuou na fase investigativa nesses moldes também julgou o caso concreto. E aí, em alguns desses precedentes, arrisco-me a dizer, na maior parte desses precedentes, a conclusão é de que é possível que a atuação na fase investigativa gere impedimento, mas esse impedimento não é automático. Além do fato objetivo, é preciso analisar o caso concreto para analisar a vinculação e o comprometimento subjetivo ou de ordem subjetiva. Pedro, e por que isso acontece? Porque, diferentemente da opção da Lei 13.964 de 2019, do artigo 3º-D do Código de Processo Penal, a partir dessa nova lei, a opção desses precedentes, ou do ordenamento jurídico analisado desses precedentes, não previa uma hipótese objetiva de impedimento. É aqui que está o pulo do gato. O argumento é interessante, o argumento é imponente, mas cuidado, porque ele pode ser falacioso. Quando se critica, estão mentindo aí, dizendo que o Tribunal Europeu corrobora, de Direitos do Homem, corrobora com a figura do juiz de garantias. Não é mentira. Só que, diferentemente de lá, aqui, pela opção do legislador, o impedimento é objetivamente automático. Vamos, a título de ilustração, analisar um precedente muito ilustrativo rapidamente desse Tribunal Europeu, que é o caso Halschild, eu não sei que é dinamarquesa, mas eu acho que é Halschild, versus Dinamarca, de 89. O ponto 49 e 50 eu separei para vocês. No caso, o receio quanto à falta de imparcialidade se embasa no fato de o juiz da corte da cidade que presidiu o julgamento e os juízes da corte superior que eventualmente tomaram parte decidindo o apelo já haverem lidado com o caso em um estágio preliminar e haviam proferido diversas decisões envolvendo o demandante na fase antecedente ao julgamento. Este tipo de situação pode ensejar dúvida por parte do acusado quanto à imparcialidade do juiz. Dúvida esta compreensível, mas que não necessariamente configura um receio objetivamente justificado. A forma como essa dúvida deve ser encarada depende das circunstâncias do caso concreto. Essa, pessoal, é a interpretação, ou seja, é importante o fato objetivo da atuação na fase investigatória. Mas a atuação na fase investigatória não necessariamente gerará o impedimento. Por quê? Precisa saber se esse impedimento ele é justificável, ele é fundamentável. É preciso demonstrar concretamente que, de algum modo, aquilo influenciou no vínculo subjetivo do julgador. E aí tudo tranquilo. Esse entendimento, inclusive, já era defendido por alguns, e esse era a minha ideia quando eu estudava o tema, não trazia para a aula porque eu sabia que não ia cair.
mas em grupos de estudo e reflexão que a gente devia trazer. Em algumas peças lá na Defensoria eu já trazia. Olha, a gente pode requerer a ideia da imparcialidade e violação do sistema acusatório com base nesses precedentes dos tribunais europeus. Por quê? Porque nesses casos não havia na legislação interna expressa previsão de impedimento, mas é possível, dentro de uma leitura global, apontar esse impedimento, esse comprometimento da imparcialidade. Só que essa não foi a opção do legislador brasileiro, repito. A partir do momento em que o artigo 3º-D passar a ter vigência, ali está uma causa objetiva. Então, eu preciso, é quase como uma tipicidade formal. Atuou na fase investigatória, deferindo, por exemplo, medidas submetidas à cláusula de reserva de jurisdição, não pode atuar. Ah, mas ele não se comprometeu psicologicamente. Ah, ele é um juiz de reputação ilibada. Ah, ele é um excepcional profissional. Ah, ele é pró-defesa. Ah, ele é perfeito. Ah, ele é Deus na terra e é Deus no céu e ele na terra. Não interessa. O fato é objetivo. Atuou, atuou na fase investigatória, não pode atuar na instrução. Beleza, pessoal? Principais críticas do juiz de garantias, uma crítica que é particularmente mais frágil, mas a gente precisa, repito, aguardar o Supremo Tribunal Federal dizer ou se debruçar sobre isso, seria de inconstitucionalidade formal vício de iniciativa, porque deveria partir do chefe do Poder Judiciário. Outro é que esse juiz de garantias estaria se imiscuindo em matéria de organização judiciária, também violando aqui a constitucionalidade formal. E o argumento mais forte, já sustentado inclusive pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, em 2010, eu boto esse estudo lá no meu livro, na notazinha de rodapé, que indica que a implementação, mas lembra, de 2010, mas à luz do PLS 156, não especificamente à luz do anteprojeto aqui, mas a ideia é a mesma. E a argumentação é a mesma, inclusive nas mencionadas ADIs, esse estudo do CNJ lá de 2010 também está sendo acostado. E a ideia é efetivamente que a inserção e a implementação do juiz de garantias, ele vai exacerbar o custo, vai trazer um custo ao erário, ao orçamento do Poder Judiciário e que restaria inviabilizado. Isso aqui é muito controverso, mas a ideia aqui não é polemizar, enfim, isso aqui não é a ideia de dar minha opinião, porque minha opinião sobre a constitucionalidade ou não vai influenciar na preparação dos senhores. Depois a gente pode até conversar aí, como a gente faz muito nas nossas redes sociais. Mas são essas as principais críticas. Juiz de garantia, lembra, ressalvado o 3º-A, o 3º-B, C, D, E e F, todos estão com a aplicação suspensa, em princípio, por 180 dias, em face da cautelar exaurada na ADI 6298, estendida 6299 e 6300. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar para a segunda novidade, e aqui a gente vai, prometo eu, ser mais rápido. Defesa técnica é obrigatória, mas em regra não. Mas a defesa técnica passou a ser obrigatória em favor de agentes de segurança pública durante a investigação criminal. Que é isso, Pedro? É justamente o grande e polêmico artigo 14A, inserido pelo Código de Processo Penal. E esse, em princípio, passa a viger efetivamente na próxima quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2020. Por quê? Porque ele não teve sua aplicação ou a aplicabilidade suspensa. E o que é que diz esse dispositivo? Pessoal, na tela. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144, que são os órgãos de segurança pública da Constituição, figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos investigatórios extrajudiciais, cujo objeto for investigação de fatos relacionados ao uso de força letal praticado no exercício profissional de forma consumada ou tentada, o indiciado poderá constituir defensor. Vamos por partes aqui. Olha, doutora, qualquer pessoa que for investigada de qualquer infração penal, no curso do procedimento investigatório, tem o absoluto e indelével direito de constituir defesa técnica, beleza? Então isso não tem novidade, qualquer pessoa pode.
Agora, se você me pergunta, Pedro, há obrigatoriedade de defesa técnica em relação às investigações criminais? A resposta é não. Não há obrigatoriedade. Primeiro porque, em regra, se trata de procedimento inquisitorial, em que não há efetivamente contraditório e ampla defesa obrigatórios e, portanto, não se vislumbra necessidade, ou melhor, imprescindibilidade de defesa técnica. Mas pode, claro, tanto é que o Supremo tem a súmula vinculante 14 nesse sentido, mas não é obrigatório, tá? Ponto pacífico. O corte que o artigo 14A faz, em princípio, não traz nenhuma novidade quando a gente interpreta apenas o caput. A coisa fica mais interessante quando a gente estuda os parágrafos, e a gente vai fazer. Agora, e vai ver que há efetivamente novidades, inclusive uma previsão de obrigatoriedade dessa defesa técnica no bojo das investigações criminais em face desses agentes de segurança pública, dos servidores vinculados aos órgãos de segurança pública. Só que essa obrigatoriedade, e é só isso que eu quero que você preste atenção do caput do artigo 14A, não vai se vincular a toda e qualquer investigação em que esses agentes forem indiciados, forem investigados, mas apenas nos casos de investigação relacionados a esses servidores dos órgãos de segurança pública que tiverem como objeto fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, seja tentado ou consumado, inclusive praticados sob o palio de uma causa excludente de ilicitude. Então é só sobre isso. Pedro, mas se a investigação não versar sobre isso, mas versar ou recair sobre um agente de segurança pública, não interessa, aí vai para a regra comum, vai para a regra normal. Qual é a regra normal? Não há obrigatoriedade de constituição de defesa técnica. Pode, mas não há obrigatoriedade. Beleza? Feito esse corte, vamos avançar. O parágrafo 1º diz, para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório. Muito complicada e péssima redação, porque citação está vinculada a processo judicial. Deveria ser intimado ou notificado, melhor. Mas, enfim, melhor seria notificado, mas a opção foi citado. Podendo constituir defensor, e para isso tem 48 horas. Então, imagine aqui, repito, você, um agente de polícia civil de determinado estado, você, na atuação policial, é acusado de abuso de autoridade. Você precisa ser citado da instauração desse procedimento, passando a 48 horas de constituir advogado ou defesa? Não. Por quê? Porque essa investigação, apesar de recair sobre um agente de segurança pública do artigo 144, não versa sobre o uso de arma letal em crimes consumados ou tentados. Agora, se essa investigação for, por exemplo, de um homicídio, aí você passa a ser aplicado esse parágrafo 1º. Então, beleza. A partir daí, dessa situação, você tem 48 horas para constituir defensor. Mas é uma possibilidade. Você pode cruzar os braços? Pode. Dane-se. Aí o parágrafo 2º vem, e aí é que traz a novidade. Esgotado esse prazo de 48 horas, com a ausência de nomeação do defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique, ou seja, há um imperativo a essa instituição. Indique defensor para a representação do investigado. As disposições constantes neste artigo se aplicam aos servidores militares das instituições do artigo 142, desde que os fatos digam respeito às missões de garantia e lei de ordem. Ou seja, essa previsão também vai aplicar às Forças Armadas, a Exército, Marinha e Aeronáutica, desde que a atuação deles seja excepcional, ou seja, no âmbito daquelas missões GLO de garantia, lei e ordem. Beleza? Tranquilo? Então perceba, quando houver aquele tipo de crime, excepcionalmente, a autoridade responsável pela investigação ele precisa citar o investigado, agente de segurança pública ou militar das Forças Armadas que atuou em GLO,
naquelas condições de arma letal e tudo mais, consumado ou tentado. E aí ele vai fazer o quê? 48 horas para constituir advogado ou defensor. Não o fez. O que acontece? Segue o barco? Não. Aí intima a instituição, no meu exemplo, agente de polícia civil do estado do Rio de Janeiro. Ele vai intimar quem? Ele vai intimar o responsável pela polícia civil, sei lá, o chefe, o delegado geral, lá eu acho que é delegado geral. Intima o delegado geral, que ele tem 48 horas para o que? Constituir defensor. E aí, muito provavelmente, estaremos diante de uma nova atuação das Procuradorias de Estado, da AGU no âmbito da União, e aí sucessivamente. Então, se liga que se você é da advocacia pública, há a tendência de você precisar passar a atuar mais nessa frente do processo penal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Observação aqui, o procedimento investigativo ele pode ter defesa técnica? Pode, mas ela não é obrigatória porque é um procedimento inquisitivo. Aliás, a súmula vinculante número 5 do Supremo, ela até diz, a falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a Constituição. Se nem no PAD é obrigatória a defesa técnica, com mais razão é a investigação criminal, inquérito policial, enfim, taça também não é obrigatória. Lembra só, cuidado aqui, porque essa súmula vinculante número 5, ela só tem uma exceção trazida pela jurisprudência do Supremo, que é o procedimento administrativo no âmbito da execução penal. Lá, aí sim, precisa obrigatoriamente de defesa técnica. Beleza? Tranquilo? Mas em regra não. E o inquérito policial e a investigação criminal? Não é preciso, mas ou se criou uma única hipótese excepcional. E nessa hipótese, conforme a gente viu, a defesa é obrigatória. Envolvendo agentes de segurança pública ou militares das Forças Armadas com atuação em GLO, sendo investigados em relação à atuação funcional com o uso de arma letal, seja ou não praticado, ou consumado ou tentado, seja ou não praticado sob o palio de excludentes de ilicitude. Ele deverá ser em 48 horas citado para constituir defesa e não o fazendo, que não é obrigatória a sua constituição, e não o fazendo, aí sim deverá intimar a instituição. Aqui ele pertencia à época dos fatos, ao chefe da polícia, por exemplo, no caso que eu ilustrei, para que aí sim, em 48 horas, designe defensor, que muito provavelmente será alguém da procuradoria do respectivo estado. E por que eu digo isso? Porque no projeto aprovado nas casas congressuais, havia indicação de prioritariamente essa defesa ser perpetrada pela Defensoria Pública, o que, em nossa concepção, violaria, claro, a própria essência constitucional da Defensoria Pública, que é justamente para a atuação em defesa dos vulneráveis. E não dá para pressupor que todo agente de segurança pública é vulnerável. Pode ser, pode, e aí ele pode atuar, mas não obrigatoriamente ser pela Defensoria Pública. Ademais, o próprio presidente, ao analisar a sanção e vetos desse projeto de lei, vetou os parágrafos que determinava a atuação obrigatória da Defensoria Pública. Daí porque, em última instância, quem é que vai ser responsável pela atuação nesses casos? As respectivas procuradorias que prestam assistência jurídica efetiva a essas instituições a que estavam vinculados os agentes quando da prática dos referidos atos. Beleza, pessoal? A gente conclui o nosso encontro por aqui e eu volto na próxima aula para estudarmos a nova sistemática de arquivamento do inquérito policial e, claro, também já adentrar no acordo de não persecução penal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo encontro. Valeu!